Vamos continuar no texto de Lucas 19, para a gente ir encaminhando para os fechamentos nossos aqui. Quem tem me acompanhado, tem também lido que eu estou fazendo um check-up médico nesses últimos tempos, por algumas razões, não vou dizê-las, não é? Mas amanhã eu vou saber resultado de um monte de exame que eu fiz. Estou morrendo de medo. Não? Posso ficar tranquilo? Obrigado. Sua palavra me incentivou muito. É mesmo? Nossa, detesto fazer exame médico. Você gosta, Flávia? Ah, pelo amor de Deus. Mas assim, o que eu tenho feito, né? Eu tenho enchido a minha agenda de compromisso. Tenho compromisso até 2015. Aí eu oro a Deus. Falo assim, Deus, se eu ver que eu tenho que fazer em 2015. Então vê se o senhor vai dando um jeito de preservar aí minha caminhada. Tem gente aí que vai casar em 2015 e quer que eu faça o casamento. Então assim, por favor, segura a onda e tal, né? Então assim, mas se você quiser ir lembrar de orar por mim, por favor, ore. Tem outros tantos exames para fazer nesses próximos 15 dias. Saber o resultado é um parto para mim, e ir aos médicos para eles lerem os resultados é um outro parto, é fórceps. Sabe aquela coisa assim? Nossa, meu Deus do céu. Aí tem gente que fala assim, não, mas Jesus disse para você ficar calmo. Eu falei, eu sei, mas ele é Jesus, eu sou só eu. Ele fala, não, no mundo tereis aflição. Pô, Senhor, né? Mas se você lembrar e quiser me incluir nas suas orações, por favor, eu preciso até para encarar essas empreitadas. Das minhas preocupações é que eu perdi peso assim espontaneamente. E perder peso espontaneamente não é uma coisa muito boa. Elaine perdeu peso, mas foi outra história, né, Elaine? E está sendo pegada também, né? Mas no meu caso foi espontaneamente. E essas coisas não são muito boas, não. Lucas 19, vamos lá, para a gente fechar a nossa caminhada aqui hoje. Quer ver? No versículo de número 9, de Lucas 19, você tem o seguinte, Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Essa fala de Jesus tem a ver com aquilo que aconteceu desse encontro que nós comentamos no começo. Esse encontro que Jesus vê Zaqueu e manda ele descer, diz, o perdão, tem pressa e eu vou para a tua casa. Não se sabe o que Jesus conversou com Zaqueu. Não há indícios, ou melhor, indícios há, mas não há uma elaboração, não há um texto, não há uma narrativa de quais foram os temas que Jesus conversou com Zaqueu. Mas o fato é que, quando Jesus diz assim, hoje veio salvação a esta casa, isto é, esta casa foi tirada de um estado de tal caos que poderia ser considerado uma casa perdida, quer dizer, um sujeito perdido, ou alguém que não tem solução, ou algo que não tem solução, ou algo que está para levar à morte. Se veio salvação é porque o risco era de morte. E quando Jesus vai para a casa do Zaqueu e eles têm uma conversa, ele diz, nessa casa hoje veio salvação. E ele fala isso a partir de uma fala do Zaqueu, que depois da conversa com Jesus, é tomado de um estado de arrependimento, que ele propõe a Jesus algo que talvez tenha sido o motivo da conversa entre eles. Ele diz assim, mestre, depois do que conversamos, o que cai ao meu coração é que eu vou me repartir, eu vou doar ou devolver tudo que eu tenho
com as pessoas com as quais, de algum modo e por algum motivo, e ele sabia bem quais eram os motivos, eu lesei, eu fraudei. Lembrando que o Zaqueu, ele era publicano, era cobrador de impostos, e todo bom cobrador de impostos cobra uma propinazinha a mais, vai muito além daquilo que é o necessário, e toda a riqueza dele, todo o poder que ele tinha na comunidade, por isso ele era odiado, tinha a ver com o modus operandi dele, o modo como ele agia na comunidade. E desse encontro com Jesus vem esse ímpeto, essa coisa de dentro para fora, que faz com que ele responda ao que lhe aconteceu com esse rompante de generosidade, que a gente chama de arrependimento, que a gente chama de o tal cair em si, descobrir-se, saber-se, notar-se, ver-se, olhar-se. É o que acontece com este homem que tem esse encontro com Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso com você e falando isso a mim e falando ao meu próprio coração à medida que falo? Porque eu queria fechar o nosso encontro fazendo um encorajamento ao arrependimento. E não necessariamente ao arrependimento para a salvação. Mistura-se arrependimento com culpa, mistura-se arrependimento com todos os outros ingredientes que estão lá para dentro de nós mesmos, de modo que nós não entendemos bem o que é arrependimento, o que é esse processo que acontece dentro de nós. E a melhor definição que eu encontrei para essa palavra, que é o que acontece com o Zaqueu ali, de arrepender-se, é o chamado, que eu chamo para mim mesmo de expansão da mente. Arrepender-se é quando a minha mente se expande, é quando a minha mente se abre, é quando o meu interior todo, o meu ser todo, ele se abre, se expande de um modo que é possível que eu veja o que eu não via, que eu perceba o que eu não percebia, que eu sinta o que eu não sentia. Esse arrepender-se é essa expansão do ser, que está muito para além de culpa, que está muito para além de remorso, que está muito para além destes, desculpe a expressão, estes sentimentozinhos que de quando em quando nos acomete, do tipo, eu preciso fazer alguma coisa, porque Deus tem sido tão bom comigo. Isso me dá uma impressão de um sentimentozinho, sabe assim? De criança, de menino, sabe essa coisa pequena, rasteira, nada profunda, nada grande. Eu preciso fazer alguma coisa, uma coisinha qualquer, porque parece-me que... Arrependimento vai para além destes sentimentozinhos, dessas percepçõezinhas, dessas sensibilidadezinhas, desse apequenamentozinho que não resulta em quase nada. Às vezes em um ato pontual, de sair daqui e alguém pedir algo na esquina. O Russo Brega falou, ele leu aquele texto, nossa, é mesmo, nossa, sobrou um pouco de água, toma. Me livrei desse. Dei meio copo d'água, me livrei desse. Essa coisa assim meio espírita, né? Meio macumba, né? Saiu essa coisa ruim de mim, esse sentimento que eu tenho que me dar, me doar, me entregar, essa coisa, saiu de mim, já dei meio copo d'água. Esse sentimentozinho, isso é percepçõezinhas, isso é sensibilidadezinha. Cá entre nós, desculpe, mas me perdoe mesmo, não quero ofender ninguém, mas isso qualquer um tem, até os animais têm. Você acaricia um gato, ele devolve com carícia. Você acaricia um cachorro, ele devolve com carícia. Você acaricia um animal qualquer, ele devolve com carícia. É uma coisa pontual e instintiva. Isso todos nós temos.
bandido, o maior canalha da face da terra, o maior traficante, o maior estuprador, o maior pedófilo, o cara mais desgraçado que existe na vida, ele tem essas coisas. Que tem filho, tem mãe, tem pai, todo bandido tem família. E de quando em quando ele é acometido desses sentimentozinhos do tipo, eu preciso ajudar alguém. Eu preciso ajudar alguém. Que eu preciso ajudar alguém, porque ajuda. Mas do tipo, continua fazendo tudo como fazia antes. Não muda na essência absolutamente nada. E isso não produz nele nenhum tipo de mudança estrutural da alma, do ser, da existência, que faz com que aqueles que seguem a Jesus para valer nesse sentido, estejam, como diz o Senhor, dispostos, se for necessário, a morrerem. Lembro-me de uma historinha verídica, não é uma historinha com E, não, história com I e H, né, daqueles que sabem da existência daqueles navios missionários, o Dolos, né, depois o Logos. O Logos é o que está hoje navegando pelos mares, pelo mundo afora, pregando o Evangelho, com um grupo de cristãos comprometidos com a missão, etc. e tal. Lembro-me da história de alguns missionários com os quais eu tive o privilégio de conviver, que fizeram várias viagens dessas missionárias, que quando o navio atracou, é isso? No porto, né, de uma das nações muçulmanas, eles foram recebidos por resistentes muçulmanos, não é? Islâmicos, e eles gritavam de lá, os muçulmanos, e isso aqui não é uma crítica à religião muçulmana, mas uma crítica a toda a radicalidade religiosa que existe em qualquer religião, que é intolerável. Mas esses grupos resistentes e radicais, né, gritavam aos que estavam no navio, nós estamos dispostos a matar por Maomé. E os irmãos do navio dizem assim, nós estamos dispostos a morrer por Jesus de Nazaré. É bem diferente. Nós estamos dispostos a morrer por Jesus, se for o caso. Porque Jesus não nos mandou para a morte toda hora. Se for o caso, quando necessário, se estiver numa situação em que isto é absolutamente inegociável, morra, vocês morram. Porque Paulo diz, morrer para mim é Cristo. Morrer para mim é Cristo. Então, não há muito que se falar sobre esse assunto. Mas nisto implica algo que acontece dentro, de um modo que ninguém mais tira. Então, quando eu lembro dessa historinha do Zaqueu e a leio de novo, e sempre que leio, extraio algumas lições novas para a minha vida, e nesses dias eu estava lendo sobre isso, e preocupado comigo mesmo, com o que eu entendo e o que é uma vida de arrependimento, e essa expansão da mente, essa expansão da alma, essa expansão do coração, essa expansão do ser, que começa por estar expandindo, abrigar e acolher tudo em si, de modo que a tarefa que brota dentro da gente, ela não é pontual e nem ela é parte de uma agenda religiosa, ela é um jeito de ser e de existir. A ideia que eu tenho para mim do Zaqueu, quando ele diz assim, mestre, a hora que amanhecer, eu vou sair por aquele portão com tudo, e eu vou doar, eu vou entregar, eu vou repartir. Ele disse assim, vou doar 4 vezes mais. É óbvio que ele roubava 4 vezes mais, né? Ele devolve na mesma medida. E ele diz isso num aspecto pontual naquela hora, mas a impressão que dá é que ele foi acometido de um arrependimento, que aquilo seria o seu modo de vida dali por diante. E não algo porque eu fui num culto legal. Eu fui num culto, Deus falou comigo. Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E o que ele falou para você? Não, ele disse que eu tenho que dar uma calça, que eu tenho 3 calças. Então eu vou dar 2 calças. E vou ficar só com uma. Graças a Deus, atendi o que Deus falou comigo.
Como se Deus estivesse preocupado com as nossas calças. Com as calças que damos ou as que vestimos. Percebe esses apequenamentos de entendimento que precisamos buscar e renovar em nós, de modo que a palavra arrependimento produza em nós um efeito que não seja pontual e nem comece a fazer parte de uma agenda religiosa, mas que seja um jeito de ser, um jeito de existir, um jeito de caminhar na vida, de modo que isso vai ficando tão patente em você, que quem olha para você sabe quem você é. Outro dia eu estava, acho que eu falei já isso aqui com vocês, mas eu ando repetindo algumas coisas. Mas eu estava pensando, eu sei, de quando em quando também outras, Brega, fala sobre dons. Tem gente que fala assim, você nunca falou sobre dons no caminho, 8 anos, sem falar sobre dons. Fala sobre dons, dons espirituais, dons, ministérios, etc. E tal. Fala sobre isso e tal, e de quando em quando, isso é coisa comum, né? O que você pensa sobre? Qual é a sua opinião sobre? E vai por aí afora. E eu, muito mais do que essa coisa de quais são os meus dons, quais são as minhas habilidades, quais são os ministérios, isto é, o servir que há em mim, porque ministério tem a ver só com isso, com serviço, aquilo que está em mim no sentido de servir. Eu disse, olha, minha preocupação é menos com isso, porque no meu modo de entender, o melhor que pode acontecer é que sejamos acometidos pela presença de Deus e o Espírito Santo em nós, que nós sejamos pessoas dons, não pessoas com dons, pessoas dons, pessoas amorosas, pessoas generosas, pessoas serviçais, eu diria serviçais no sentido mais serviçal, do tipo, como o Guido que traz água para mim, assim, Guido, deixa eu dar água para você, deixa eu dar água para você, essa coisa de servir, ser, e não ter essa habilidade, ser, mais do que ter dons, dom de revelação, dom de discernimento, dom de cura, dom de línguas, dom de coisas, sejam elas lá quais forem, antes de ter estes dons, ser estes homens e mulheres que andando pela vida são dons. Gente que é amor, aonde está, o tempo todo. Gente que é generosa o tempo todo, gente que é sábia, gente que tem discernimento, gente que impõe as mãos, gente que ora, gente que serve, gente que vai e vem, e nenhum motivo e nada é motivo para que a mão seja encolhida ou haja um arrefecimento daquilo que ele sabe que Deus deu a ele como pessoa. Isso tem a ver com arrependimento. É que tipo de gente que eu tenho que ser na segunda-feira. É que tipo de gente que eu sou agora aqui, é que tipo de gente que eu sou para lá, é que tipo de gente que eu sou para os meus filhos, é que tipo de gente que eu sou para o meu pai, para minha mãe, que ainda estão vivos comigo, que tipo de gente eu sou para com aqueles que estão comigo transitando no trânsito, que tipo de gente eu sou para aquele que está varrendo o chão da rua Cerro Corá quando eu vou buscar pão, quem é essa pessoa, quem é esse homem, quem são aqueles que estão ao meu lado, que tipo de gente que eu sou que faz com que os balconistas da padaria, onde eu tomo café, me olhem e saibam quem eu sou, e não os dons que eu tenho. Zaqueu, volta para a vida, Zaqueu, e agora você sabe como ser, não o que fazer, mas como ser, não aonde ir, mas como ser, indo para qualquer lugar, não como se relacionar, mas se relacionar, seja lá com quem for. Percebe isso? Percebe como nós reduzimos a palavra arrependimento a uma agenda religiosa? Reduzimos a palavra arrependimento a uma agenda de uma busca, quem sabe, de uma espiritualidade terrena. Reduzimos a palavra arrependimento que tem a ver com uma mudança de dentro para fora, com algo que eu possa, a partir do fazer ou deixar de fazer alguma coisa, me achar arrependido.
É muito diferente. Eu sou muito grato a Deus por ter relido esse texto, porque às vezes eu acho que eu sou um cara arrependido. E me arrependo de achar que eu sou arrependido à medida que eu percebo que arrependimento vai muito além dessas tarjas, desses rótulos, desses meios e modos que nós agimos para dizer que somos, não necessariamente aquilo que somos para valer. Então, hoje à noite, eu acho que eu e você viemos aqui, como falamos desde o começo, para primeiro saber que eu e você somos vistos pelo Senhor. Ele nos vê. Ele nos vê. Não importa quem somos, mas Ele nos vê. Não importa onde nós estivermos, ou seja, no topo de uma árvore, de um prédio, de um condomínio fechado, ou nas sepulturas, como estava o gadareno amarrado aos túmulos, como um morto, ou mesmo morto, como estava Lázaro, lá no fundo daquela cova. Não importa onde nós estivermos, e não importa quem somos, Ele nos vê. E Jesus viu. Ele nos vê. Vê e sabe o meu nome. Vê e me identifica. E não se assusta, e não se surpreende, e não diz, ai, nossa, imagina Jesus assim, ó, Ezequiel, pelo amor de Deus, se soubesse que você era assim, nem tinha me convidado para ir na tua casa. Ô bichinho enrolado que era o tal do Zaqueu. Do tipo assim, não, ele não tem a menor surpresa, ele não se surpreende. É o pródigo que volta e quer explicar, e o pai diz assim, tá bom, filho, já terminou? Já terminou, não aguento, eu sei que você é um dissoluto, eu sei, e eu sei que eu estou aqui te perdoando, e você está dizendo que veio, mas na tua cabeça é possível que você esteja pensando já na hora que você vai embora de novo, e vai levar tudo que é meu, seu canalha, eu sei. Eu te amo, entra, vem para a mesa, vamos comer, vamos celebrar, é a hora da alegria, pode ser que ela dure pouco, mas eu não vou deixar passar esse momento. Eu não posso falar isso porque tem gente que não entenderia aqui, eu não vou correr esse risco, mas leia Amós, leia Amós para você ver o que é que Deus pensa de si mesmo, no que diz respeito àqueles a quem Ele ama. O que Deus pensa de si mesmo no que diz respeito àqueles a quem Ele ama. Nós viemos aqui hoje para saber que o perdão tem pressa, e que não há pecado que você tenha cometido que não possa e que já não esteja perdoado na cruz, e que não há absolutamente nada que se interpõe entre você e Deus, porque Jesus é ponte, e é ponte fixa, ela nunca mais deixará de ser essa ponte entre nós. Ele é aquele que nos religou ao Pai. E isso é religião para valer. Isso é religião para valer, porque a religião tem a ver com religare, isto é, religar o perdido ao que salva, de modo que há uma reconciliação definitiva. Essa é a ponte feita que ninguém nunca mais poderá tirar. Então eu, você e todos os que estão aqui, quem quer que seja, está com o perdão às portas, e o perdão tem pressa para perdoar. E quando o perdão chega, o perdão nos leva ao arrependimento. Desculpa aí aqueles que pensam o contrário, porque o comum é, por conta do não entendimento correto do arrependimento, então, Claudião, eu me arrependo do que eu fiz para você e você me perdoa, tá bom? Não. É você me perdoa. E o amor com que você usou para me perdoar, e o seu coração generoso, e o seu ato para comigo, apesar de eu ter cometido contra você essa atrocidade, isso me cativa e me faz arrepender-me. É porque fomos perdoados, nos arrependemos. E esse arrependimento, por ser fruto do perdão e não uma busca para o perdão, ele produz em nós efeitos diferentes do que quando pensávamos que era ao contrário. John, a gente pensava ao contrário. Preciso me arrepender porque assim o Senhor me perdoa. Mas o Senhor está dizendo assim, não, eu já te perdoei. Eu matei o meu filho por tua causa, está esquecido? Eu matei o meu filho por tua causa.
Eu matei o meu filho para justificar o teu erro contra mim. Eu matei o meu filho para trazer você de volta para mim. Eu matei o meu filho por conta da sua rebeldia, para que essa rebeldia se acabasse definitivamente. E eu, em resposta a esse perdão, eu me arrependo. E descubro que há um outro jeito de ser e de viver, que não aquele jeito que vivia antes. Foi para isso que eu e você viemos aqui hoje à noite, eu tenho para mim. Foi para isso que eu e você viemos aqui hoje à noite, para voltarmos para a vida, sabendo que o perdão já chegou. E porque o perdão chegou, o arrependimento que começa em mim, ele não tem fim. Porque ele não é pontual e nem ele é agenda religiosa. Às vezes eu brinco. E desculpa, eu brinco usando vocês. Assim, quando dá no domingo, dá 4 horas da tarde, eu começo a me preparar para vir para a reunião do caminho. Aí eu falo assim, eu vou porque os pecadores vão sempre lá. Eu, inclusive. Ou talvez o primeiro, o principal. Aliás, eu diria assim, não tome o meu lugar. Me deixe onde eu estou nessa questão do pecador, tá bom? Eu sou o pior. Eu digo assim, os pecadores estão sempre lá. Jesus disse, esses vocês os terão sempre. Os pequeninos, os pobres, os pecadores. Os que não têm nada, os despatriados, os excluídos. Os expatriados, os asilados, os exilados, os que não são ninguém. Estes vocês os terão sempre. Acolha-os e mostre-lhes o perdão. Diga a eles que eles estão perdoados. E isso inicia algo dentro deles que os levará para a eternidade. Amém, queridos? Era isso que eu tinha que dizer para vocês hoje. Vão em paz e para casa perdoados. Vão em paz e para casa perdoados. Chega junto, assim, do tipo, para que esse momento aqui não seja banal. Isso aqui não é um rito do caminho da graça. Não é um rito, né, da nossa crença. Não, isso aqui é do tipo, estou pegando na mão de gente, dela eu conheço um pouco da história, e já choramos juntos algumas vezes. Estou aqui pegando na mão do Marcão, que desde a primeira reunião caminha perto, a hora não tão perto presencialmente, mas perto sempre. Então eu sei quem é, não estou pegando na mão de gente que eu não sei quem é. E se eu não soubesse, minha obrigação era saber. Do tipo, quem é você? Né? O cara é grande. Né? Eu emagreci, o cara ficou maior que eu ainda. Então assim, sabe, eu quero saber quem é você. Que nós não podemos passar uns pelas vidas dos outros como se as nossas vidas fossem mercadorias. Nossas vidas não são mercadorias. Nossos nomes não são rótulos do que está à venda. Nossas vidas não são produtos. Nós somos obra de arte do Senhor. Ele nos fez e nos considerou o melhor, a melhor das obras. Paulo diz assim, vós sois feituras de Deus. E se fôssemos traduzir melhor, poderia-se dizer assim, vós sois obras de arte do Senhor. E no último dia, quando Deus cria o homem e a mulher, ele disse, e viu Deus que era muito bom. Tudo que criou, ele disse, é bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele disse, é muito bom, muito bom. Que Deus nos ajude a caminhar assim. Amém, queridos? Deus, que tuas mãos estejam sobre nossas mãos, nossos braços, nossos ombros, de modo que aqui a Luciano, Marcão e os demais queridos que estão nessa sala, entrelaçados pelas mãos e braços, seja uma ilustração daquilo que o Senhor é para nós, daquilo que o Senhor faz em nós, daquilo que o Senhor move em nós, e o modo como o Senhor se move em nossa direção. Pai querido, que isso nos dê a sensação de que nós não estamos sozinhos. Que isso nos leve a essa condição boa de querer caminhar com as próprias pernas,
mas ajudar o outro a caminhar também com as próprias pernas. De modo que lá no final, todos nós, juntos, nos apresentemos diante do Senhor, plenos e perfeitos. Eu sei que o Senhor está fazendo isso em mim, usando os meus irmãos. E eu sei que o Senhor me usa na vida de alguns. E eu oro para que assim vá acontecendo até o último dia das nossas vidas. Obrigado por esse encontro. Obrigado por estar aqui, começando a semana. E que seja uma semana de paz. E que o perdão seja uma conquista percebida por cada um de nós. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço bem gostoso e demorado no teu irmão, na tua irmã, naqueles que estão aí à sua volta. Se quiser me ajudar a desmontar as mesas e as cadeiras, os homens especialmente, muito obrigado, tá bom? Vão em paz, Deus abençoe.